Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James e Sturge, seção 14.5, exercício número 10. Vamos ao enunciado. Use a regra da cadeia para achar del z, del s e del z, del t. Z igual e elevado a x mais 2y. X igual s dividido por t. Y igual a t dividido por s. Bom, então temos aí que fazer as derivadas parciais del z, del s, del z, del t. O z depende de x e de y. E temos que o x depende de s e t e o y também depende de s e t. Para facilitar aí as derivadas, para quem não conseguir enxergar, eu vou reescrever aqui esse x e esse y de forma linear. Então, aqui fica s, esse t que está elevado à primeira potência ali embaixo, vai lá em cima como t a menos 1. E o y, vou reescrever o t que está lá em cima, que o s na primeira potência vai subir lá como s a menos 1, para facilitar aí as derivadas. Para fazer as derivadas parciais, a gente vai ter aí que fazer del z, del s vai ser igual. Primeiramente, eu vou derivar a função z, né, em função da primeira variável, x, e vou multiplicar pela derivada parcial da variável x em relação à variável s. E vou somar com a derivada parcial da variável z em relação à outra variável, que é y, e multiplicar pela derivada da variável y em relação à variável s. Para encontrar a derivada parcial de z em relação a t, vamos fazer a derivada parcial de z em relação a x e multiplicar pela derivada parcial de x em relação a t, mais a derivada parcial de z em relação a y, vezes a derivada parcial da variável y em relação a t. Então, vamos usar essas duas equações para encontrar as derivadas parciais. Então, vamos começar aí pelas derivadas de z, né? Vamos primeiramente fazer aí del z, del x, que é essa mesma derivada aqui, ó. Então, vamos fazer uma vez só ela. Então, temos aí que del z, del x vai ser igual. Então, eu pego aqui a variável z e vou derivar em relação a x. O x está no expoente lá, ó, né, da função exponencial. Então, é a regra da cadeia. Deriva a exponencial, a derivada da exponencial é ela mesma. Então, e elevado a todo o expoente, x mais 2y, vezes a derivada do expoente. Derivada de x dá 1, mais a derivada de 2y, como eu estou derivando em relação a x, vai dar 0. Então, temos aí, né, que vai ficar só 1 ali a derivada, então fica igual a e elevado a x mais 2y. E vamos fazer a derivada parcial de z em relação a outra variável, que é o y, que seria essa derivada e essa derivada. Então, vamos ter aí, derivando em relação a y também, deriva primeiro o e, então fica e elevado a x mais 2y, vezes a derivada do expoente. A derivada de x em relação a y dá 0, mais a derivada de 2y em relação a y dá 2. Então, a gente vai ter aí que vai ser igual a 2 vezes e elevado a x mais 2y. Então, temos as derivadas parciais aí de z. Agora, vamos fazer a derivada parcial de x em relação a s, primeiro, derivada parcial de x em relação a s, que vai ser igual. O s está aqui no denominador, o que eu tenho aqui, o t dividindo, né, ou nesse caso aqui multiplicando o t a menos 1, vai ser constante. A derivada de s vai dar 1, né? Vou pegar dessa forma que está aqui embaixo, então vai ficar 1, e o t a menos 1 copia. Então, eu tenho aí que a derivada vai ficar 1 sobre t.
e vou derivar o x em relação à variável t, que é essa outra derivada aqui. Então, a gente vai ter, em relação a t, o s agora é constante, então copia a derivada de t a menos 1, tomba o menos 1, né? E subtrai um do expoente, menos 1 com menos 1 fica menos 2. Ou seja, vamos ter aí que a derivada vai ficar menos o s, o t a menos 2 vai para baixo como t quadrado. E vamos ter aí, né, a derivada da variável y em relação a s, del y, del s, que vai ser igual. Usando essa equação aqui, o t é constante, copia. Derivada de s elevado a menos 1, tomba o menos 1, né? E subtrai 1 do expoente. Menos 1 com menos 1 fica menos 2. Então, vamos ter aí que o resultado fica menos t em cima, e esse s a menos 2 vai para baixo como s quadrado. E fazendo a derivada de y em relação a t, temos aí del y, del t, que vai ser igual a derivada de t, que dá 1, e esse s a menos 1 copia, que é constante, ou seja, fica 1 sobre s. Então, substituindo lá nas equações, vamos ter que del z, del s vai ser igual a derivada del z, del x, que dá e elevado a x mais 2y, que multiplica a derivada del x, del s dá 1 sobre t. Aí eu vou ter mais a derivada del z, del y dá 2z elevado a x mais 2y, que multiplica a derivada del y, del s, que dá menos t sobre s quadrado. Ou seja, simplificando aí, reescrevendo, del z, del s vai ser igual. Esse termo aqui da exponencial aparece nos dois termos, a gente põe em evidência. E elevado a x mais 2y. Aqui nesse termo fica 1 dividido por t. Esse termo aqui fica negativo. Em cima fica 2t, né? Embaixo fica s quadrado. Então, essa derivada parcial de z em relação a s. A derivada parcial de z em relação a t vai ser igual a derivada parcial de z em relação a x, que é e elevado a x mais 2y, que multiplica a derivada de x em relação a t, que é menos s aí sobre t quadrado. Aí vamos ter mais a derivada de z parcialmente em relação a y, que é 2 elevado a x mais 2y, que multiplica a derivada de y em relação a t, que é 1 sobre s. Então, vamos ter aí que del z, del t, colocando o termo da exponencial em evidência, vai ser igual a e elevado a x mais 2y, que multiplica. Nesse termo vai sobrar esse termo aqui negativo, e nesse termo aqui vai sobrar o 2 sobre s positivo. Vou escrever primeiro o positivo, 2 sobre s, menos esse termo aqui, que é s sobre t quadrado. Essa é a derivada parcial da função em relação a t. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!